Bem-vindos ao InovaCast, o podcast oficial do InovaWeek, o maior evento universitário de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Estamos aqui no nosso espaço dentro do campus Boa Vista, onde estamos no segundo dia do nosso grande evento InovaWeek. Aqui nós temos recebido executivos, empreendedores, empresários, temos recebido aqueles que estão dentro do governo, fora do governo, entidades representativas, e temos a honra de poder estar aqui nessa conversa conosco o presidente do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lira, que além de ter essa referência em seu currículo, também é professor da UVV. Pablo, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando conosco sobre um tema tão importante, né, para o nosso mercado, para a nossa sociedade. E eu já gostaria, já nas suas considerações iniciais, falar um pouco desse papel do Instituto Jones Santos Neves, que é um ícone, em termos de observatório, de tratamento de dados, de apoio, de provocação de políticas públicas, Fala um pouco disso e de que maneira que essas tecnologias habilitadoras elas têm impactado no papel do Instituto Jones. Perfeito. Prazer estar com você aqui, meu amigo Jefferson. Parabenizar você, nosso presidente da mantenedora, Zé Luiz Dantas, nossa reitora, Denise, e toda a família UVV por mais um ano, 8 anos do InovaWeek, muito pulsante, maior evento de inovação universitária do Brasil, e a gente vê o campus aí, com música, parte cultural, arte, palestras de altíssima qualidade. Saí agora de um painel com o nosso querido amigo Fábio, presidente da S-Gás, falando que inclusive já recebi aqui feedbacks positivos sobre esse bate-bola que você fez aí. Transição energética e desenvolvimento do Estado, Então, muito bacana. E é uma grata satisfação, como servidor público há 25 anos, como diretor-presidente do Instituto Jones, e há 18 anos professor da nossa Universidade de Vila Velha. E lá no Instituto Jones a gente tem uma interação muito forte com as universidades, com a UFES, com a UVV e outras instituições de pesquisa também, na incorporação de tecnologias emergentes para desenvolver pesquisas, para auxiliar a elaboração, monitoramento, avaliação e aprimoramento de políticas públicas. No Instituto, que completa agora, o Instituto Jones é como se fosse o nosso IBGE do Estado do Espírito Santo, e assim como a UVV completa 50 anos nesse ano de 2025, produzindo informação para impulsionar o desenvolvimento do Estado e melhorar a qualidade de vida da população. Lá nós temos uma base de pesquisa na parte de geotecnologias, utilizando drones, Jefferson, para fazer o monitoramento e fiscalização de áreas de risco, áreas que são impactadas aí pelas mudanças climáticas. E é importante, Pablo, as pessoas, de maneira geral, que estão aí nos diversos setores, diversos segmentos da nossa sociedade, entender a importância que tem um Estado quando, na sua estrutura, tem um instituto, com o tempo de fundação que tem o Instituto Jones e com a quantidade de dados, de informação que estão ali disponíveis na sua base para que possam ser acessados, consumidos e utilizados para a tomada de decisão, para a definição de políticas, para a definição de estratégias. Então, quão rico é um Estado que tem um instituto como o Jones para poder dar esse apoio e suporte à sociedade de maneira geral. E aí, já dando a sequência no teu raciocínio, como é que o Instituto Jones, ao ter todo esse volume de dados, tem trabalhado essa disseminação da cultura de dados para que esses diversos setores da nossa economia possam entender que esses dados estão ali, estão disponíveis e que eles possam consumir isso para poder ajudar uma escolha, uma tomada de decisão mais assertiva. Sim, nessa frente mesmo aí das geotecnologias, a utilização de drone, a gente inclusive vem na cultura da informação, cultura do conhecimento, compartilhando essa tecnologia e a expertise também com os municípios. São informações e experiências, Jefferson, que devem ser compartilhadas aí com o maior número de instituições possíveis, e os municípios são estratégicos porque estão lá mais próximo das dores e desafios da nossa população capixaba. Então essa experiência é uma experiência muito positiva. Como você falou, a cultura dos dados, o Instituto Jones hoje congrega diversas bases de dados, estruturas, informações
e nós trabalhamos ali com estruturas de dados que vão desde o Data Warehouse, os grandes armazéns de base de dados, como também os Big Data, acessando as grandes bases de informação e utilizando essa informação. Hoje, na era da informação, o dado é o ouro da contemporaneidade, de maneira estratégica para melhorar a qualidade de vida da população. Vou dar um exemplo, que a gente tem uma parceria com a CEDU. É isso que eu ia falar, assim, traz para a gente materializar, né, Sim. e dar visibilidade. Vamos pegar um exemplo prático daquilo que foi aplicado e, né, de que maneira que isso ocorreu. Esse exemplo da CEDU é bem interessante. A gente estava observando, em parceria com a CEDU, a questão do aumento da evasão escolar em algumas unidades aqui do estado. Utilizamos essas bases de informação da área da educação, área social, e conseguimos programar, com o uso da inteligência artificial, numa plataforma de programação R, o preditor do abandono. Com essas informações, mineração de dados, trabalhando com metodologias de econometria, nós conseguimos chegar no nível de precisão estatística de 95%, identificar aquele aluno que tem predisposição a abandonar a escola. Com essa informação estratégica, nós passamos para a CEDU, que implementa 3 vezes, 4 vezes no ano, a busca ativa desses alunos. É um protocolo que eles têm, onde vão dialogar com a gestão da escola, a coordenação da escola, a família do aluno, por que ele está tirando nota baixa, por que a frequência dele está caindo na escola. E com essa ferramenta, Jefferson, a gente está conseguindo reduzir o abandono e a evasão escolar aqui no estado do Espírito Santo, atrelando conhecimento estratégico em política pública, informação, tecnologia e melhorando aí o ambiente da educação no Espírito Santo. E a importância, né, do estado ter uma estrutura que consiga prover, né, esse dado de maneira qualitativa, quantitativa, para que os gestores que estão à frente dessas pastas, eles tenham a capacidade de entendimento, de clareza muito maior daquilo que são seus desafios. Então, você deu um exemplo aí da Secretaria de Educação, que é o nosso amigo Vitor De Angelo, que está à frente, né, fazendo um trabalho brilhante lá. DNA da UVV também, né? Sim, DNA da UVV. Mas você comentou aqui de um dado que vocês acabaram também de estar trabalhando, que é a diminuição da taxa de desemprego dentro do Espírito Santo. Em que momento você acredita que exista uma variável, né, que também impacta nessa diminuição da taxa com a adoção de novas competências, olhando de novo a tecnologia como um grande instrumento dentro desse cenário? Sim, dentro desse volume de dados que a gente analisa, a gente tem produtos lá como, por exemplo, a carteira de investimentos anunciados no estado do Espírito Santo. Estão previstos para acontecer aqui no estado, até 2029, quase 138 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. Isso deixa muito aquecido o mercado de trabalho. Nós chegamos agora, no mês de junho, segundo trimestre de 2025, com a menor taxa de desemprego do estado do Espírito Santo, 3,1%. E a gente sabe, caminhando aí para um cenário de pleno emprego, abaixo da média nacional, que está em 5,8%, 5,6%, a taxa de desemprego, se torna aí o mercado de trabalho cada vez mais exigente com as qualificações. Muito importante o nosso mercado de trabalho, a pessoa que está em busca ali de se reposicionar no mercado de trabalho, conseguir acesso ao emprego com maior qualidade e tudo, buscar a formação continuada. E hoje, formação continuada com foco no uso das tecnologias emergentes. Como que a inteligência artificial pode contribuir para eu desenvolver um serviço, prestar um serviço para a sociedade, ou até na empresa privada, né, atender melhor o cliente, os sistemas de informação, a inteligência artificial atrelada a essas novas tecnologias, e aí a importância da formação. Ter instituições fortes na formação, desde a graduação, formação profissional, ensino de pós-graduação, como a gente tem aqui na UVV, conectando com o mundo do empreendedorismo e da inovação, isso garante que esses profissionais se coloquem numa posição de destaque no mercado de trabalho, cada vez mais exigente por conta da baixa taxa de desocupação que a gente está vivendo aqui no Espírito Santo. E pelo bom momento econômico também, dúvida, né? Sem dúvida. E se o cenário é um cenário positivo, se você não tem um alinhamento, né, e uma ambiência harmônica entre
governo, entre mercado, entre academia, né, entre outros atores, você não consegue aproveitar essa ambiência positiva para poder produzir resultados positivos. Então, assim, eu gostaria que você deixasse aí já como reflexão para aqueles que estão nos assistindo, né, que eles estão acompanhando a nossa programação aqui, uma frase falando aí, destacando esse papel da inovação, né, como um fator importante dentro do ambiente de negócios. A gente tem uma frase que a gente tem defendido, né, que para moldar o futuro a gente precisa de 2 fatores básicos: pessoas, e aqui na UVV, nesse campus maravilhoso, a gente está vendo muitas pessoas, né, conectadas aí com essas temáticas contemporâneas, pessoas e inovação. São os 2 fatores para a gente moldar um futuro cada vez melhor para o nosso estado do Espírito Santo e para o Brasil. É com base nisso que a gente faz valer o lema da nossa bandeira: trabalhe e confia. Muito bom. Esse foi mais um episódio do InovaCast, diretamente aqui do InovoWeek, no campus de Boa Vista, em Vila Velha, e tivemos aqui a oportunidade de conversar com o nosso grande amigo, companheiro, parceiro, né, Pablo Lira, diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, que compartilhou um pouco da sua vivência, da sua experiência, da sua trajetória. Continue nos acompanhando aqui no nosso canal, no YouTube, e vendo aquilo que a gente tem trazido para vocês de reflexão a respeito dessas temáticas que estão acontecendo nos nossos diversos mini-eventos aqui no InovoWeek.